Então, a gente pode falar sobre os gays nos anos 2000 e a evolução até os dias de hoje. Que não evoluiu muita coisa, mas toda luta, toda causa tem o seu potencial. Então, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Falar sobre a infância nos anos 2000 é algo que eu vivenciei. Então, foi muito pesado. No fato de, a minha mãe ter me colocado num colégio integral, que era, 7 horas da manhã, eu chegava em casa 5 horas da tarde. Saber o que estava acontecendo comigo naquela época era algo muito... não sei explicar, era algo muito surpreendente e eu já sabia que havia um preconceito nessa área que seria eu me assumir. E eu só tinha 6 anos. Eu me lembro como se fosse ontem eu brincando com tal menino, vou criar um nome fictício, que é um tal de Ramon, que a gente tava brincando com um boneco, era o boneco do Power Ranger que girava a cabeça. A gente tava brincando assim, muito inocente. Aí eu fui chegando perto do Ramon e quando eu fui ver, eu encostei os meus lábios no dele e ele simplesmente fez isso. Vou contar pra tia. Eu entrei em desespero. Eu fiquei toda cagaçada. Eu fiquei chorando. Eu me lembro que a minha meleca tinha escorrendo assim. Aquelas coisas de criança, né, gente? A minha bicha via. Aí eu comecei a chorar. Não, professora, não fui eu não fiz nada. Eu estava brincando de Power Rangers. Mas lá na escola a gente tinha que dormir. Então é isso. Eu dormia. A professora me deixou de castigo. As crianças foi tudo brincar. Então já havia um preconceito dessa minha tia. Que não era minha tia, era minha professora. Que com certeza contou pra minha mãe que eu tinha beijado um tal de Ramon. Sobre a infância ainda nos anos 2000. Eu me lembro como se fosse ontem. Um grupinho de meninos daqui da rua, quando via uma bicha, eles caçavam como se fosse carne fresca pra ficar chacotando. E eu ficava lá no meio chacotando também a bicha quando passava. A gente ficava falando, viadinho, bichinha. E não sei o que. Aí a bicha vinha pra dar na nossa cara, a gente saía correndo porque a gente era menor de idade. Te peço desculpa, bicha, o dia que eu te chamei de bicha, porque isso não se faz e eu só fui porque eu fui influenciado. E as pessoas que ficavam te chamando de bichinha me pegavam. Então eles também são bichas. Plot twister! Eu acho que você tem que contar aquele episódio com a minha mãe. Qual episódio? Não! Ai, meu Deus, eu tô suando. Os meninos da rua, eles eram muito pesados nos comentários, eles me zoavam muito, eu sabia que eu era uma criança diferente. Os meninos sempre falavam assim, se você não namorar uma menina, você é bichinha. Ou então você tá tendo umas atitudes de viado. Literalmente, eu tinha atitude de viado porque eu realmente era viado. Só que eu tinha aquele bloqueio de quero me incluir na sociedade. Então eu ficava perguntando pra todas as pessoas que eram próximas a mim e que eu tenho certeza que até hoje estão comigo. E um desses casos foi com a mãe da Mayara, menina Mayora. Eu acho que eu tinha uns 10 anos. Eu cheguei na Kelly e falei assim, oi, tia Kelly. Então, os meninos estão me chamando de viadinho. Mas eu não sou, você me acha com cara de viadinho? Aí a Kelly, já sabendo que eu era uma linda bicha, você se acha viado? Aí eu, não, tia Kelly. Mas por dentro eu já sabia que eu era bichíssima. Só que não me aceitava. A fase da adolescência tem que ter uma transformação. Tem Aí que ter uma bota o boné. transformação. Aí aqui é a fase adolescência. É puberdade. Puberdade. Na minha puberdade, eu já tinha ficado com os garotos e tudo mais, feito a famosa meinha. Todo mundo já passou por essa fase. Defina o que é meinha. Pessoas da minha idade não sabem o que é isso. Então, gente, meinha seria o quê? Pessoas com uma idade reduzida como 10, 12 anos no máximo, brincando e tudo mais, aí do nada, passada de mão na rola, passada de mão na outra. E assim, uma pegação, aquela coisa, mas sem ser um ato de um sexo. Porque na época eu era criança, então não sabia transar, nem os garotos que eu fazia mesmo. Na maioria das vezes acontece quando, pelo menos no meu caso, eu usava como desculpa ir na casa do coleguinha jogar videogame. Eu acho que é por isso que eu sou tão fã de videogame. Tô brincando, eu gosto muito de videogame, mas não é pelo fato da minha. Agora, a fase adolescente. Nossa, na adolescência eu sofri.
Nos anos 2000, 2006, 2007, quando eu entrei pra Castelo. Nossa, eu sofria tanto, irmão. Vou até chorar. Na minha adolescência, tipo, o pessoal já sabia que eu era bicho, então... Na época havia muito preconceito, era muito tabu você ser viado dentro da escola, porque... Cara, se eu não me engano, existia só 3 gays na minha escola. Que era eu... Assumidos, né? Assumidos mesmo. Era eu e mais 2 lá que eu não vou citar o nome, porque eu não falo com eles. Até hoje. Porque eles eram metidos e eu era uma POC. Eu apanhava na escola, essas coisas. Mas a maioria dos garotos que ficavam me caçoando, eu pegava na hora do recreio ou na parte da educação física. Era da hora. Aí na adolescência eu comecei a sair com os meus amigos e tudo mais, a gente ia pra Lapa. Aí já aconteceu de, tipo, tomar um tapa na cara na Lapa por ser diferente, essas coisas. Mas é algo que aconteceu na minha vida pra me fortalecer e me tornar uma pessoa maravilhosa e muito forte. Você já está na fase adulta? Ou você ainda está na adolescência? Olha aqui o que eu vou destacar, o meu controle de verso 4, filha neta. Claro que não, eu já tô na fase adulta. Eu acho que eu entrei na fase adulta com 17 anos. Eu fui muito precoce, porque foi quando eu comecei a sair. E comecei a, tipo, ampliar a minha visão sobre homossexualidade. Ó, a minha fase adulta, eu me lembro como se fosse ontem. Eu fui pra parada gay de Madureira. Gente... E eu ainda era menor de idade, só que eu nunca tinha visto tanta bicha aglomerada. E quando eu cheguei lá, eu cheguei assim, meu Deus do céu, olha o tanto de bicha se pegando, eu vou voltar pra igreja. Sendo que 10 minutos depois eu tava numa fila pra andar. E eu, tipo, já tava pegando a parada gay inteira. Então o meu preconceito, ele caiu sobre terra. E, tipo, o meu convívio com gays, assim, assumidos, foi o que, tipo, a minha evolução aconteceu, minha metamorfose. Qual a lição que você tirou de tudo isso? Da sua experiência como LGBT. gay nos anos 2000? Nos anos 2000? Não sei como a minha mãe, ela não desconfiava de mim. Com certeza minha mãe desconfiava. Porque, gente, eu era muito bicha. Eu ficava assistindo TVZ, MTV, que era 24 horas de música e, tipo, só tocava pop. Era Beyoncé, Lady Gaga, eu ficava performando no quarto. E depois eu voltava da Disney, ficava escutando High School Musical, Camp Rock. Chorava por conta de macho que aconteciam os conflitos das séries da Disney, dos filmes, dos bagulho todo. E minha mãe só foi descobrir que eu era viado com 16 anos. E conta como foi eu me revelar. Contar pra sua mãe. Cara, foi muito engraçado, porque foi assim. A minha tia, ela descobriu que eu era viado por conta da minha vizinha. Que ela falou assim, você sabe que o seu sobrinho, ele é gay? Aí a minha tia, como assim, meu sobrinho é gay? Ele não é gay, não. Ele é gay sim, porque ele se depila. E o que aconteceu? A minha tia veio pra minha casa às 6 horas da manhã. Eu me lembro disso como se fosse ontem. Ela me acordou no som de beleza. Pra chegar na minha mãe e falar que eu era gay. Aí eu sentei na sala e falei, oi mãe, então não tem a maneira que eu deveria gostar de meninas? Eu gosto de meninos. A minha mãe passando roupa, ela só virou assim. Eu já sabia. Aí eu, meu Deus do céu, acordei 6 horas da manhã pra quê? Pra nada. Minha mãe já sabia. E claro que ela sabia que eu fazia meinha na rua. Eu brincava de pique-esconde. Eu fazia folha de abacate, ninguém me rebate, não bate pro rei. Cristo Redentor. O mais feio, botava 2 pedras pra não ter erro. Deixava sempre ele contando e ficava com os outros. Queria encontrar as crianças, era só me encontrar. Queria encontrar todo mundo. Então vamos pro último tópico, que é... Deixa eu ver. Consultar roteiro gay homem. Homem com H. Ai, gente, eu não sei se tá focando. Quem falou esse ícone foi esse tal de Carlinhos aqui. Exponda, já vi. Eu vou expor, se não gostou, me processa. Ela botou no Insta que ele gosta de ser um gay homem. Que é tipo assim, você manter a linha, você se vestir como homem e não ser afeminado. Qual a graça de ser bicha? Não tem graça. Se você não é uma bicha pimposa, você não é bicha. Você não é alegria. Bicha é alegria. Bicha é isso daqui, ó. Isso é bicha. Bichos tem essas coisas. Agora você quer fazer a hétera.
coloquei aquelas calças tactel, cueca aparecendo, fica falando gira de hétero, mas a gente sabe que a senhora é toda molhada, a voz tem 300 gatos na boca. A senhora quer fazer a hétero? Não vai conseguir, gente. Eu já tentei e aqui vai estar a prova. Não sei se está focando. Lindo, lindíssimo. Eu tentando fazer a bicha hétero em 2000 e não sei o que, 2008, 2007. Oi, querida, metamorfose? Foi sim, querida, para uma bicha pintosa. Então, já que a gente tá falando de anos 2000, eu quero saber quais foram as suas referências viadas de ano 2000. Cantoras, divas, essas coisas aí. Gente, primeiramente, muito obrigado, Hannah Montana. Era Beyoncé, gente, amava Beyoncé. Beyoncé, eu gostava também de Lady Gaga, Kesha. Adorava Demi Lovato. Gente, eu adorava assistir Camp Rock. Eu cantava todas as músicas gritando na casa da minha avó. Madonna, gente, eu adorava Madonna. Britney. Britney, claro, querida. Baby, one more time.